Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu falar uma coisa para você importante. A casa de Deus, ela está aberta para qualquer pessoa que queira ouvir a palavra. Mas no momento que a pessoa entra para desrespeitar, para bagunçar, irmãos, não dá para deixar. Compreende? Às vezes alguém vê a gente tendo que tomar alguma atitude, mas por que está tomando a atitude? Porque a pessoa, ela não quer ouvir a palavra, ela entrou para fazer bagunça, ela entrou para brincar, ou seja, ela entrou para zombar. Você está compreendendo? Então, não dá para deixar. Você entende? Por quê, pastor? Arranca a sandália dos teus pés, porque o local que você pisa é santo. Eu me lembro que eu fui pastor no interior de São Paulo, numa cidade chamada Palestina. Palestina, pastor? É. Se alguém falar assim, já foi para a Palestina? Eu vou falar, fui. Porque o nome da cidade é Palestina, ela fica na região de São José do Rio Preto, ali perto de Issem, né, para aquela região ali, depois você pega um mapa aí, fica fácil. E eu me lembro que Deus me deu a graça de abrir uma igreja internacional da graça de Deus naquela cidade. Já havia um trabalho, era uma comunidade, eu já até comentei com você uma certa ocasião, era na última rua da casa, era na última rua da cidade, ao lado da última casa, era em um pasto. Aquela senhora que edificou ali uma cabaninha, ela fez com todo amor, com todo carinho, era no pasto do lado da casa dela, ela limpou, fez bonitinho mesmo, colocou o banco de madeira, aqueles banco caipira, né, aqueles banco fincado na terra. Então ela fez com todo amor. Mas por que ela fez aquilo ali? Porque era a condição que ela tinha para fazer. E aquela mulher, ela tinha tido um derrame. Ela tinha tido um derrame e ela ficou paralisada completamente do lado esquerdo. E, inclusive, a boca dela entortou, né? E o que acontece? Ela se entregou para Jesus Cristo e, de repente, marcamos o batismo nas águas, lá em São José do Rio Preto, né? E ela morava em Palestina, na região ali, é perto, como eu falei. E ela foi para o batismo nas águas, ela se batizou e ela nem percebeu, não só ela, ninguém percebeu, que ela saiu curada das águas. Ela só percebeu quando ela levantou a mão para pentear o cabelo, porque não mexia o braço, ficava paralisada. E quando ela levantou a mão para pentear o cabelo, que ela percebeu a cura, e todo mundo percebeu. E ela ficou maravilhada com a bênção que Deus deu a ela, o milagre que Deus deu a ela. E ela quis retribuir. E ela quis retribuir da maneira que tem que retribuir. Qual é a maneira, pastor? Espalhar a boa notícia. Você quer que Deus fique feliz com você? Pastor, é o que eu mais quero. Vai pregar o evangelho. Traz pessoas para a igreja. Começa a falar do amor dele. Pastor, eu não sei pregar. A melhor pregação é o testemunho de algo que Deus fez por você. Não é possível que Deus não fez nada pela tua vida. Alguma coisa Ele fez. Você está compreendendo? Então, comece a falar para as pessoas. Não precisa de uma mensagem elaborada. A melhor pregação do Evangelho de Jesus Cristo, presta atenção, é aquele que toca o coração e muda a vida de uma pessoa. Você compreende o que eu estou te falando? Sim ou não? Então, ela fez. E ela quis espalhar, então ela edificou uma igrejinha lá nesse local. E logo em seguida, eu estava iniciando no meu ministério como pregador. Isso foi em 1990, irmãos. Eu comecei naquela comunidade e tal, daqui a pouco eu estava sendo pregador oficialmente na igreja. Você compreende? E às vezes eu posso errar a data assim de meses, né? Mas eu garanto para você que oficialmente, como pregador da igreja, foi no ano de 1992. Por que o senhor garante isso, pastor? Porque foi o ano que meu filho nasceu. Meu filho do meio nasceu. Então eu tenho certeza absoluta. Então o que acontece?
Aí nós abrimos a Igreja da Graça no centro da cidade, na rua Marechal Deodoro da Fonseca. Irmão, está lá até hoje, no mesmo local. Só que não havia recursos. Consegui alugar o salão, né, com o proprietário do salão, que era o seu Salim, era conhecido o local como Salão de Arroz de Salim. Eu consegui ir à casa do seu Salim, consegui alugar. Só que aí, igreja não é só a estrutura, né? O prédio precisava de cadeira, precisava de púlpito, né? De microfone e tal. E como que foi que nós conseguimos as cadeiras? Eu lembro que nós tínhamos, em média, umas 30, 40 pessoas daquela comunidade. E eu pedi para as pessoas, falei, cada um traz uma cadeira, só que tem que ser igual. E na época tinha aquelas cadeiras de madeira, né, com ripas, né, tinha até, eu lembro que existia até um pedaço de metal que para manter elas firmes, né, colocava o metal, parafusava aqui, parafusa aqui, porca ali, né? E todo mundo comprou igual. Eu trouxe. E eu me lembro que tinha uma senhora na igreja. Pensa naquela mulher dedicada, santa, de Jesus. Mas o marido não era transformado ainda, ele não era convertido ainda. E ele chegou num culto, no horário do culto que a gente estava fazendo, ele chegou alcoolizado. Aí as pessoas sentadas, ele vem do lado de uma criança, derrubou a criança da cadeira e sentou. Aí eu fiz como eu fiz agora, eu fui ali pedir para o rapaz tomar uma providência. Eu falei, se ele quer entrar para assistir o culto, ele é muito bem-vindo, é a casa do Senhor, é para toda pessoa que quiser chegar. Agora, eu falei, se ele quiser ficar bagunçando, fazendo gracinha, aí não vai dar, porque senão ele vai atrapalhar o culto. Eu falei, então você vê o que ele quer e toma uma providência. Foi o que eu fui fazer ali atrás, porque eu vi que teve gente que ficou me olhando, então eu já estou te explicando o que eu fui fazer. Está compreendendo? Porque eu vi que ele estava fazendo bagunça lá atrás e o pessoal fica com esse negócio de, sabe, não, toma uma atitude, com respeito, com educação, com carinho, chega para a pessoa e fala, você quer sentar? É um prazer. Não quer fazer bagunça? Aqui não é lugar de bagunça, aqui é casa de oração. Um outro dia eu estou fazendo aqui, foi até uma Santa Ceia passada. Uma senhorinha estava na Santa Ceia, nós estávamos ministrando a palavra, a filha dela entra com tudo aqui, gritando com a mãe, chamando a atenção. Eu falei, para aí. Eu falei, para aí. Eu falei, dá licença, o culto é inviolável, isso aqui é falta de respeito. Sai daí, senta, ou senão vai embora. Ô pastor, você é mal educado. Mal educado é a pessoa que entra aqui de qualquer maneira, né? Mal educado é a pessoa. Agora, nós temos que perceber e ter entendimento que é o seguinte, toda ação provoca uma reação. Ou seja, a moeda tem os dois. Por que ele agiu bravo? Você devia pensar o seguinte, o que foi que fez ele agir daquela maneira? Por que ele agiu daquela maneira? Tem um outro lado, vai ver o outro lado da situação. Você está compreendendo, sim ou não? A mulher entrou aqui desrespeitando o culto, atrapalhando, não pode. Ela teria que ter esperado terminar o culto e conversado com a mãe. Se ela chega a repreender a mãe, coisa que eu acho que não se deve fazer. Por quê, pastor? A Bíblia é clara. A Bíblia diz honrar pai e mãe, significa respeitar. Filho não tem que dar bronca em pai e mãe. Mas a mãe está errada, pastor. Não interessa, só de ser tua mãe já está certa. Só de ser tua mãe já está certa. E outra coisa, olha para a Bíblia. A Bíblia diz que eu não posso chamar atenção. Eu não posso brigar, não posso repreender com uma pessoa mais velha. A Bíblia diz que eu tenho que corrigir, se preciso, como se fosse a minha mãe. Como se fosse o meu pai, ou seja, com carinho. É com carinho. Outro dia eu chamei a atenção de um dos meus auxiliares. Ele estava conversando com o pai, ele estava sendo bem duro com o pai. Eu conheço o caráter dessa pessoa. É um homem de Deus. Eu falei, se ele está agindo assim, tem uma razão. Mas eu lembro que eu chamei ele e falei, eu não quero saber o que é, mas é teu pai. Eu falei, vai bater? Bate devagar. Mas por quê, pastor? É pai. É pai. E se você ferir a palavra, aí você vai ter um problema com Deus. Por quê? Primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Deixar de honrar pai, deixar de honrar mãe, vai funcionar ao contrário. Os seus dias na terra serão abreviados. Compreende lá? Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra o teu pai e a tua mãe,
Essa é a razão que ele mandou honrar. Tem um motivo para honrar. E ele está explicando o motivo para honrar. Para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, ele está falando, se você não honrar pai e mãe, você vai ter os teus dias na terra reduzidos. Agora, se honrar, é uma promessa, vai ser prolongado. Então, eu vou chamar a atenção do meu pai, da minha mãe, eu não posso esquecer a posição que eles ocupam. É o meu pai, é a minha mãe. Não importa se está certo ou se está errado. Ele é o meu pai, é a minha mãe. Então, se eu for corrigir e tiver a necessidade disso, eu vou com muito tato, com muito cuidado, com muito carinho. Por quê, pastor? Para não ferir a palavra. Você compreende ou não? Então, a mesma maneira eu como pregador. Tem aquela pessoa que eu posso falar um pouco mais duro com ela, mas tem aquela que eu não posso. Por quê, pastor? Ela está na posição que poderia ser a minha mãe, poderia ser a minha avó. Então, eu tenho que respeitar a palavra. Agora, a Bíblia diz que aquela da minha idade, eu devo tratar como se fosse minha irmã. E a minha irmã, eu tenho coragem de falar, toma vergonha na cara, hein? É, irmã. O homem da minha idade, como se fosse meu irmão. Posso chegar para ele e falar, irmão, toma juízo, rapaz. Toma juízo, rapaz. Você vai para o inferno. É meu irmão. O mais novo, como se fosse o meu filho. Então, se é como se fosse meu filho, o meu filho, eu tenho coragem de até dar uns puxões de orelha nele. Que isso, pastor? Se precisar, não fisicamente, mas puxão de orelha, às vezes é preciso. Por quê, pastor? A Bíblia que diz assim, não sou eu que digo assim. O Senhor Deus corrige quem Ele. Correção é ato de amor. Se você não corrige o teu filho, você não o ama. Porque muitas vezes é necessário corrigir. E às vezes é necessário corrigir duramente. Se você não corrige, você não o ama. Fica paparicando, mimando, não chama atenção, você não o ama. Por quê, pastor? Ele vai se perder mais tarde. A Bíblia diz, ensina o caminho que o pequenino deve andar. Tem que ensinar. Não ensina, não orienta, não repreende, não mostra o que a palavra diz. Aí, pastor, mas diz que desviou, porque você não ensinou. Porque se ensinar, e a melhor maneira de ensinar meu filho é pelo meu comportamento. Não é com palavras, não. Ninguém ouve o hipócrita. É com comportamento que se ensina. Sendo exemplo. Provérbios 22, 6. Educa a criança no caminho que deve andar, até o fim da vida. Não se desviará, mas a questão é o seguinte, às vezes traz na igreja, mas não ensina. Não para sentar, para conversar, para orientar. E outra, é um mau exemplo. É um falso crente. Não anda na verdade. Ninguém ouve hipócrita. Você está compreendendo, sim ou não? Volto a dizer, a melhor maneira de ensinar meu filho, a minha filha, é por meio do meu comportamento. O meu exemplo. Lembra que eu falei há pouco para vocês sobre Atos capítulo 10, versículo 1? Vamos dar uma olhadinha? Daqui a pouco eu acabo de contar a história de Palestina. Vamos dar uma olhadinha? Na cidade de Cesárea, havia um homem chamado Cornélio. Troca a linguagem, coloca na Nova Almeida atualizada, por gentileza. Em Cesárea, morava um homem chamado Cornélio. Ele era centurião de uma companhia do exército chamada italiana. Era piedoso e temente a Deus. Essa palavra piedoso você pode mudar por dedicado. Dedicado a Deus. E temente, respeitador no coração de todo tipo de ordenança, de orientação que vem de Deus. Está compreendendo, sim ou não? E era piedoso e temente com toda sua casa. A casa dele era temente a Deus, era um grupo
de pessoas na casa dele piedosas, mas por quê? Ele era o exemplo. Ele era o exemplo. Você compreende? Agora você vive com palavrões na sua boca. Vive descontrolada, nervosa, irritada. Trata o seu filho com brutalidade. Desrespeita a tua mulher. Poxa, e quer falar de Jesus para a tua família? Ninguém vai dar atenção para você. Você é um hipócrita. E o que é um hipócrita, pastor? É a arte da interpretação. É a pessoa mostrar aquilo que não é. Na igreja ela se mostra santa. Aos olhos dos homens ela se mostra santa. Na intimidade é um demônio. É coisa muito séria. Quem está próximo, quem está perto de você, tem que ver através de você a pessoa do Senhor Jesus. Em palavras, em comportamentos, a pessoa do Senhor Jesus. Ou seja, cristão é semelhante a Cristo, é o sentido dessa palavra. Então quem está à tua volta tem que ver alguém semelhante a Cristo. Eu digo que sou cristão, digo que pertenço a Cristo, fico irritado, sai um dragão da minha boca. Eu posso ficar irritado porque eu sou humano, mas sair palavras pesadas, sair palavrões, sair palavras de maldição, palavras de condenação. O Senhor Jesus, quem disse isso? O que fala a boca, há em abundância no coração. Então, se sai da minha boca, eu que me digo cristão, eu que me digo Jesus, palavras pesadas, significa que em abundância. Palavras sujas, significa que em abundância, o meu coração há coisas pesadas, torpes e sujas. Então, ninguém ouve o hipócrita. Ele era um homem dedicado a Deus. Então a família também era dedicada a Deus. Está compreendendo, sim ou não? Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas. Você está ensinando seu filho a ser avarento? Você está ensinando seu filho a ser consumista? Você está ensinando seu filho a ser cobiçoso? Ou você está ensinando seu filho a abrir mão da cobiça, porque é por causa dela que a ira do Senhor vai vir sobre a humanidade? Porque a cobiça, a Bíblia diz que é como idolatria. O que você está ensinando para o teu filho? Está compreendendo, sim ou não? Está ensinando a ser uma pessoa fútil, uma mulher fútil, uma menina fútil? Está ensinando o seu filho a acreditar que ele é mais importante que os outros, tem mais direito que os outros? Eu me lembrei de uma cena aqui. Eu estava no aeroporto em Brasília e eu fiz uma conexão de São Luís do Maranhão, desci em Brasília e eu pegaria um outro avião para o Rio de Janeiro. E eu estava esperando, um outro avião para o Rio de Janeiro. E eu cheguei em Brasília, eram mais ou menos 7 horas da manhã. Para o meu despertador biológico, hora do café. E fui para a lanchonete do aeroporto. E estou lá na fila. Como todo mundo, estou lá na fila. Quando chega a minha vez, eu vejo uma daquelas peruas. Sabe aquelas mulheres que você olha, é perua, metida madame, perua. E vejo a peruinha, a filha dela, igualzinha, peruinha. E aí a filha dela vem e entra na minha frente. Mas por quê? Porque a mãe ensinou que ela tinha mais direito do que os outros, que não tem que respeitar ninguém. Eu falei, cai fora. Ô pastor, o quê? Estou na fila igual a todo mundo? Vai para a fila. Mas ela só estava mostrando o que ela foi ensinada pelo comportamento da mãe. Irmão, cuidado que você está ensinando para o seu filho. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo, pessoas necessitadas, socorrendo o necessitado. Em vez de você ficar lá com a barriga para cima, assistindo lá, não sei o que passa no domingo à tarde, para te falar a verdade, eu não sei mesmo. Por que não ensina o seu filho a evangelizar?
fazer parte do grupo de evangelização. Vem, ensina ele a evangelizar. Por que não ensina o teu filho a vir com você fazer visita no grupo do hospital? Aliás, você está dando exemplo de que, na verdade, você não é para estar aí só sentado recebendo, mas é para você estar aí para frutificar. O Senhor Deus diz, a Bíblia diz que Deus nos chamou para que nós produzíssemos frutos, e os frutos permanecessem. Eu gostei de conversar com uma pessoa hoje, e ela me falava sobre um trabalho de evangelismo que nós temos aqui, e ela tem um garotinho, que eu falei para ela que ela tem que fazer exame de DNA para ver se o filho é dela, porque não tem nada dela, é igual marido, é igual pai. Eu falei, eu acho que você não tem participação, irmã. Eu falei, faz o exame de DNA realmente para ver se é teu filho, porque é igual pai. E aí ela estava me explicando do trabalho de evangelismo, ela vem e me fala do garoto, que deve ter, olhando para ele, uns 7 aninhos, 8 no máximo. Acho que não passa de 8. Se passar, é 9. E se passar de 9, pastor, é 10. Ou seja, mas é uma criança, literalmente. E eles iam sair para fazer o trabalho de evangelismo, ele não queria. Ela falou, não, você vai. Mas você vai. Quando voltar, aí você pode brincar. Ensina no caminho que deve. Mas talvez você está naquele negócio, passando uma mensagem subliminar para o seu filho, que as coisas de Deus não têm importância. Porque o seu filho levanta a semana toda, cedo para ir para a escola. No domingo, não, tadinho, né? Para ir na igreja, não, deixa ele descansar, tadinho. Quer dizer que as coisas naturais, elas valem mais do que as de Deus? Não, pastor, mas é que você está passando. É que você está passando pelo teu comportamento. É que você está passando pela tua atitude. Então é ensinar. Mãe, eu já levanto cedo a semana inteira, mãe, para ir para a escola. Ótimo. Agora você vai levantar cedo por algo mais importante, que é buscar a Deus. Levanta, rapaz. Vai, vamos. O pastor, mas vai vir na marra na igreja. Dorme na minha casa. Come minha comida. Dorme na minha cama. As regras são minhas. É isso que você talvez não conseguiu entender ainda. Porque essa é a maneira bíblica de se orientar, de se ensinar. Criança não tem vontade. A vontade da criança é do pai e da mãe. Mas você deixa cheio de vontade. Eu me lembro que eu estava em Cascavel, no Paraná, e eu estava chegando na igreja. E nós temos um estacionamento lá, inclusive uma das mais belas igrejas internacionais da graça de Deus que eu conheço. Eu já andei por muitos lugares. É uma das mais belas que eu conheço. Não se compara a nossa, que a nossa fica mais bonita. E eu tinha que entrar, o estacionamento nosso era subterrâneo, e eu tinha que passar em frente à igreja para poder entrar com o carro no estacionamento. Ou seja, na lateral, eu passava em frente à igreja e eu estou descendo. E tem um sinal, um farol, um sinal, um semáforo, na esquina. E eu estou para ir vermelho, parei. E atravessou a mãe e uma criança, um menino de uns 10, no máximo 11 anos. E ela falava com ele, era a mãe, e ele descia o bicudo na canela dela. Mas por quê? Porque não ensinou. Porque na primeira vez, não estou incentivando ninguém à violência, por favor. Não preciso usar violência. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma filha que tem 35 anos, eu tenho um filho que tem 30 anos, e eu tenho uma filha que tem 27 anos. Eu nunca bati neles. Nunca, pastor. Com exceção da minha filha mais velha, que teve que levar umas cintadas. Mas eu nunca bati. Por quê, pastor? Eu sou totalmente contra a violência. Só que tem um porém. A minha palavra nunca voltou atrás. Eu li um livro do missionário R. Soares, quando a minha esposa ficou grávida, e o nome do livro é Criação dos Filhos. E tem 2 coisas que eu gravei no meu coração. O filho aprende fazendo. Então você não pode mandar que alguém faça para o seu filho, ele tem que aprender fazendo. E outra coisa que eu aprendi, nunca volte a sua palavra atrás. A maioria das vezes, irmãs, me perdoe, mas a maioria das vezes,
a falha de caráter ou a falha de comportamento de um filho é culpa da mãe. Por quê, pastor? Porque a mãe não tem palavra. Ô, pastor, mas é verdade. Ó, eu vou dar um exemplo aqui, sirva de espelho para você, para que você veja se você já não pegou nessa situação, não já se pegou nessa situação. O filho vem, mãe, eu posso? Não. Mãe, deixa? Não. Ô mãe, não. Ô mãe, não. Ô mãe, vai menino. Então não fala não. Se falar, sustenta a tua palavra. Mas não sustenta. Aí, criança é inocente, não é burro. Não confunda pureza, inocência com burrice. E aí? E aí você cria alguém que não respeita a tua palavra. Por quê? Você não tem palavra. Vai respeitar o quê? Se você não tem. Não dá para respeitar o que não tem. Está compreendendo? Sim ou não? Então nós temos que mudar o comportamento. A minha casa, a minha família, ela vai se tornar dedicada a Deus, temente a Deus, respeitadora da verdade, porque eu serei o exemplo. Eu serei o exemplo. Você faz reunião familiar? Não, pastor, deveria. Sentar com a família. Vai, pode ser na hora que vai almoçar, que vai jantar, reúne todo mundo sentado à mesa. Não tem esse negócio de um come lá, outro come aqui, outro come lá, todo mundo sentado à mesa. Se alimenta do pão natural e se alimenta do pão da vida. Bate um papo ali, dá uma palavra, mostra o que diz as Escrituras. Está compreendendo ou não? Hoje eu tive o privilégio de almoçar com alguns amigos que pertencem a Cristo e talvez eles não entenderam, não perceberam, mas eu fiz uma reunião familiar. O que você te chamou a atenção no culto hoje? O que você entendeu? Aquilo ali era uma reunião familiar. Porque eles estavam expressando o entendimento que eles tiveram, o que chamou a atenção deles. É assim, pastor? É assim que você tem que fazer com seus filhos. E ore com eles. Você está compreendendo? Não? O meu filho era o mais preguiçoso da casa. Hoje é bem trabalhador e bem dedicado, inclusive dedicado a Deus. Mas era o mais preguiçoso da casa. Mas qual era o ponto fraco dele? Videogame. Então qual era a minha ordem? Não tem videogame, enquanto não ler um capítulo da Bíblia e me explicar de maneira que eu possa entender. Ô pastor, ensina. Quando crescer, não se desvia. É que não ensinou. Trazia na igreja, até trouxe, mas nunca teve um contato com Deus de verdade, você, para mostrar Jesus Cristo para o teu filho, para a tua filha. A criança, ela absorve o que você tem para entregar. Você vê uma criança falando palavrão, eu concordo plenamente que muita coisa eles aprendem na escola. Mas, se você é uma pessoa que presta atenção no seu filho, no momento que ela fala um palavrão, que ele fala um palavrão em casa, você vai falar, filho, filha, vem cá, a Bíblia diz isso, isso, isso. Não pode. Ah, mas foi a Juliana que falou. A Juliana ainda não sabe. Agora você sabe, não pode. Mas, na verdade, muitas vezes, não é na escola que ela aprende. Ela aprende com você, na sua casa. Está compreendendo o que eu estou falando, não? Sim ou não? Então, desperta. Quer ver a tua família com Cristo de verdade? Mostra Cristo para eles. Quer ver o teu marido com Cristo de verdade? Mostra Cristo para ela, para ele, para tua esposa. Lembra da história de Palestina? Mulher santa de Deus, marido chega embriagado na igreja, eu estou pregando, ele vem e joga a criança no chão. Eu mandei todo mundo fechar os olhos e sentou. Mandei todo mundo fechar os olhos, começamos a cantar uma música, cheguei para ele, conversei com ele, falei, amigo, não faça isso, no ouvido dele, não faça isso. Você machuca a criança, não pode fazer. Tá, desculpa. Levantou. A criança sentou. Eu voltei, ele olhou para mim, jogou a criança no chão e sentou. Aí eu mandei todo mundo fechar os olhos. Todo mundo cantando, né? Nem deu tempo de eu mandar abrir de novo, né? Todo mundo cantando. Voltei.
Falei no ouvido dele, falei, amigo, por favor, não faça isso. Não, desculpa. Levantou, a criança sentou. Eu virei as costas, ele catou, jogou a criança no chão de novo e sentou. E aí, pastor? Aí eu cheguei perto dele, você conhece esse músculo aqui? Conhece? Cheguei perto dele e grudei assim, bem no músculo, assim. Ele, eu falei, amigo, você escutou que eu falei, não me bate não. Eu falei, não vou te bater. Eu falei, mas se você não parar, eu vou mostrar para você que eu sou homem de Deus, mas só que eu não sou tonto. Então, não mexe com a criança. Quiser, fique aqui, assistir o culto, fique à vontade. Não mexe com a criança. Eu não vou mais. Falei, tá bom. Saí, voltei. A criança sentou. Quando eu estou voltando, o que ele faz? Joga a criança no chão. Irmão, eu fiz assim, ó. Quando eu fiz assim, ele levantou, saiu num pinote, né? Como a gente fala no interior. Saiu num pinote, atravessou a rua e começou a gritar, preto! E outras palavras que eu não vou falar. E aí, pastor? Não me importei. E a irmã, sentada, chorava. Falei, irmã, fica tranquila. A gente sabe o que está usando ele. Não se preocupa. Irmão, resumindo, aquele cidadão veio para a igreja, se entregou para Jesus, se batizou nas águas, é um homem de Deus hoje. Mas porque ele tinha uma mulher? Uma mulher que mostrava Jesus pelo comportamento. Então você quer a tua família dedicada? Pastor, eu quero. Então seja dedicado. Esses dias eu mandei uma mensagem para uma amiga, eu falei, eu quero te ver na igreja hoje. Não dá. Eu falei, por quê? Nem me respondeu. Não quer Jesus. Quer, pastor? Quer nada. Não quer. Quem quer se esforça. Quem quer vai buscar. Alguém fez faculdade aqui? Você se esforçou? Você queria? Não queria? Você se dedicou. Concorda comigo ou não? Sim ou não? Eu conversava com uma pessoa, hoje nem sei se eu posso falar, mas ela me dizia do anseio, do desejo de fazer uma faculdade. Mesmo criança ainda, deixou o seio, o conforto, o cuidado, a proteção da família para ir realizar um sonho de fazer uma faculdade. Por quê? Porque queria. Então, quando a gente quer, a gente se esforça, a gente se dedica. E não adianta nem ficar triste nem achar ruim comigo. Por quê, pastor? Porque é a verdade. É a verdade. Não há desculpa. Não há desculpa. Não há desculpa. Se eu quero, eu vou atrás. Eu me entrego. Eu tiro as barreiras. Eu tiro os impedimentos. E vou em busca daquilo que eu quero. Ninguém sabe quem é a pessoa. Eu não falei, não vou falar. A pessoa sabe que eu estou falando com ela. Não comentei com ninguém, não vou comentar. Mas é um exemplo. Porque quando a pessoa quer... Irmão, não tem. Está vendo a minha esposa, está ali? Está vendo? Foi ela que, na verdade, veio atrás de mim para namorar comigo. Não fui eu, não, foi ela. Até tossiu. Mas aí aquele negócio, ela me encantou. Despertou amor em mim. Não foi paixão, não. Despertou amor. Irmão, eu não tinha, como diz o outro, onde cair morto. Eu não tinha dinheiro para andar de ônibus. O que eu fazia, irmão? Eu ia a pé. Todo dia. E voltava a pé. Para poder ver ela. Todo dia. E a distância, irmãos, falando de São Paulo, aí que tá, eu não conheço muito bem a região aqui. Mas, irmão, eu vou te falar para você. Eram uns 20 quilômetros. Com certeza. A pé. Ia a pé. Por quê? Porque eu queria ver ela. E era uma época que não tinha telefone, não, irmão. Não tinha celular, não. Tinha orelhão e olha lá, era com ficha. Eu estou falando de 1986, 87. Com ficha. Está compreendendo, senhor? Não. Não dava para ir, não. Não dava para ligar, não. Não tinha contato que nem agora, não. Mensagem. Não existia isso. Mas eu queria ver, eu ia ver. Por que eu estou te falando? Porque quando você quer, irmão, não existe barreira. Não existe obstáculo. Está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Não existe. Não existe. Se você coloca obstáculo é porque você não quer. Porque quando você quer, não tem obstáculo. Por isso que eu estou dizendo que não quer. Por quê? Porque fica criando obstáculo. Porque quando você quer, você não cria obstáculo. Você se empenha e se esforça.
Se preciso for, você vai a pé. Que isso, pastor? É verdade. Eu me lembro de uma senhora que estava com câncer na garganta. Foi feita uma campanha de 12 dias. 12 dias, todos os dias culto. Ela tinha dinheiro para o ônibus para os primeiros 3 dias. Porque se fosse por semana, ela tinha dinheiro para o ônibus para 3, 4 semanas. Mas ela tinha só para os primeiros dias. Câncer na garganta. A pé, vindo a pé. Indo a pé, vindo a pé. No 10º dia, começou a tossir, cuspiu o tumor. Irmão, quando quer. Não tem nada que impede. Não tem nada que atrapalha. Não tem demônio que segura aquele que quer servir a Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Todo mundo quer comer do melhor dessa terra. Todo mundo quer. Agora, ouvir, que é a questão. Obedecer, que é a questão. Irmão, quando eu cheguei aqui no Tatuapé, eu tive que ficar morando 2 meses aqui nesse escritório. Isaías 1,19, olha lá. Se quiserdes e ouvirdes, comereis do bem dessa terra. Nova Almeida atualizada. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Linguagem de hoje. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. E eu tive que ficar 2 meses morando aqui no escritório. Eu estava procurando uma moradia. E não foi simples de encontrar. Mas o Senhor Deus, Ele me deu uma palavra. Ele falou para mim que Abraão só alcançou a promessa porque ele teve paciência. Ou seja, ele perseverou. Foi paciente. Então Deus estava falando para mim, seja paciente. Seja paciente, que o que você me pediu, eu vou te dar. Mas seja paciente. Então, havia uma paciência da minha parte, por causa dessa palavra. Olha lá, Hebreus 6,15. Abraão teve paciência. E por isso, foi só por isso, que recebeu o que Deus havia prometido. Foi só por isso. Por isso que eu falei para você, fé não é o suficiente. Não, pastor, é necessário, mas não é suficiente. A perseverança, ela tem que acompanhar a fé. Abraão é chamado de o pai dos que têm fé. Não é pai da fé, pastor. Ele nunca foi pai da fé. Ah, eu já ouvi. Me mostra na Bíblia. Está tudo quanto é tradução bíblica que me mostra não está escrito que Abraão é o pai da fé. Agora eu mostro para você, em várias traduções bíblicas, que Abraão é o pai, espiritualmente, daqueles que têm fé. Então, fé não é o suficiente. Tem que ser perseverante. Ou seja, tem que ter paciência. E eu, como eu falei, então por essa razão, né, a minha esposa pedia, eu levava. Aonde ela queria ir visitar, eu levava. Levei em Guarulhos, levei em vários lugares aqui, perto aqui do Tatuapé, bairros um pouquinho mais longe. Onde ela queria, eu levei. Né? Aí chegou um dia que eu falei para ela, não vou levar mais. Eu falei, não vou porque... Uma que eu cansei de ficar procurando apartamento. Eu falei, outra. Deus falou para mim que o apartamento é aquele. Quando eu entrei, o Espírito Santo falou para mim, é esse aqui. Aí ele me deu a palavra, vai ter que ter paciência. Por quê? Porque o dono do apartamento estava morando ainda lá. Estava mobiliando. Estava mobiliado o apartamento. E ele ia sair em 15 dias. E iria a um determinado estado do país, iria procurar um apartamento para poder levar as coisas dele. Então eu ia ter que esperar ele sair para poder entrar. Então por isso a necessidade da paciência. Agora não apareceu outras coisas? Apareceu. Mas era aquele que o Espírito Santo falou que era para mim. Então eu tinha que ter paciência. Então, no período que eu estava aqui, eu estava tomando banho antes do culto da manhã. Porque eu tenho um culto 7 horas da manhã de oração. E tem um culto que começa às 8 no domingo, e depois tem um culto que é às 18, que é esse que você está participando. E eu estou tomando banho. O Espírito Santo veio, falou assim para mim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra.
Na mesma hora eu falei, eu quero, claro que eu quero, Senhor. Aí o Espírito Santo falou para mim, até quanto? Eu falei, como assim? Até onde você está disposto a ir? Ou seja, a renunciar, a abrir mão para ter o melhor dessa terra. Eu não precisava te perguntar o que mais. Eu entendi. Que se eu quisesse, realmente, eu ia ter que mostrar, com renúncias, abrir mão de uma maneira de viver, ou seja, abrir mão de muitas coisas, para que o trabalho que Ele quer fazer aqui pudesse frutificar e ouvir a glória de Deus. Eu falei, eu estou disposto. Eu estou disposto. E naquele mesmo dia eu vim e preguei para você. E eu mostrei para você o que está escrito. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem. E eu perguntei para você, até onde você está disposto a chegar para que essa bênção se manifeste na sua vida? Eu nem lembro, pastor, então. Deveria ter ficado cravado no teu coração. Que para você alcançar certas coisas, você vai ter que se empenhar, você vai ter que se esforçar, você vai ter que se dedicar. Ah, pastor, mas peraí, pastor. A Bíblia diz que a salvação é de graça. E quem é que está falando aqui de salvação? A salvação, ela é de graça. A Bíblia é clara. Sois salvos mediante a fé. Mediante a fé em quem? Em Cristo, na obra redentora do Calvário. É dom de Deus. Aí ele ainda explica. Para que ninguém se glorie. É de graça. Olha lá. Efésios 2:8. Porque pela graça vocês são salvos. Mediante graça é favor imerecido. Tudo é pela graça. Por quê, pastor? Porque nenhum de nós, nem eu, nem você, nem o homem mais santo aos teus olhos, chega diante de Deus por méritos. Nós chegamos diante de Deus, somos ouvidos e somos abençoados por Deus por meio da pessoa do Senhor Jesus. Somos justificados por Cristo. Então tudo é mediante a graça. Tudo é mediante a graça. Tudo é por favor imerecido. Não merecemos nada. Não merecemos salvação. Não merecemos vida próspera. Não merecemos corpo saudável. Não merecemos nada. Tudo que nos é entregue é por meio da graça. Mediante a fé. Você está compreendendo, sim ou não? Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês. Você não pode fazer nada para ser salvo. Não, pastor? Não. Não vem de mim, não vem de você, não vem de nós. É dom de Deus. Aí ele explica o motivo. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não é por obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Está compreendendo, sim ou não? Então a salvação mediante a fé, pastor, é de graça, mediante a graça, é mediante a graça, é de graça. Não custa nada para mim nem para você. Custou para Jesus. Custou para Jesus. Custou para Ele. Ele sofreu por mim, Ele sofreu por você, Ele tomou o nosso lugar. Ele cumpriu todos os protocolos necessários no mundo espiritual. E pagou a nossa liberdade com sangue. Nos comprou com sangue. Você está compreendendo, sim ou não? Venceu a morte. Ressuscitou. Esse poder não estava com ele, era um poder que estava com o Pai. O Pai que o trouxe de volta. Esse mesmo poder que ressuscitou Jesus vai ressuscitar a mim e a você, se por meio da obra que Ele fez, nós chegarmos aos céus. Por quê, pastor? Porque eu tenho que aceitar a obra que Ele fez, que é por meio dele só. Não há nada que eu possa fazer. É por meio do que Ele fez. É aceitar a obra redentora. É compreender e aceitar a obra redentora que me conduz à salvação eterna. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Então, pastor, eu não estou entendendo. Eu tenho que me esforçar por quê? Não estou compreendendo nada. Se eu não posso fazer nada para ser salvo, não. Mas para possuir o reino dos céus, você tem que abrir mão de tudo. Não tem como possuir o reino dos céus. Se você não abrir mão de tudo, não tem como. A Bíblia diz que para a semente nascer,
ela tem que morrer. Se ela não morre, ela não nasce. E a Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante a essa situação. Não tem jeito. O reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro em um terreno. E ele foi e vendeu tudo que tinha, abriu mão de tudo para poder possuir esse tesouro. Se você não abrir mão de tudo, da tua vaidade, se você não abrir mão aí do teu rancor, se você não abrir mão aí da tua autopiedade, se você não abrir mão aí da tua avareza, se você não abrir mão aí dos prazeres que o mundo oferece, se você não abrir mão aí da tua irritação, do teu orgulho, da tua ira, não vai entrar no reino de Jesus. Então nós temos que abrir mão de tudo. Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Irmão, se achou, é por meio de Jesus que você vai para o céu. Para entrar no reino dele, o que eu tenho que fazer, pastor? Abrir mão do tipo de vida que o mundo tem. Está compreendendo, não? Eu conversava com uma pessoa jovem e a pessoa me pergunta: pastor, é pecado ficar? Eu falei: o que você acha? É aquele tipo de pergunta que eu já sei a resposta, né? Só estou procurando alguém para falar: não tem nada demais, né? Pode ficar. É lógico que é pecado. É prostituição. Que é isso, pastor? É prostituição. Porque qual é a ideia de ficar? É sem compromisso nenhum, dou uns garra num rapaz agora, amanhã encontro um outro, dou um outro garra, dou um garra numa menina agora, dali a pouco encontro outro garra. Isso é prostituição. É prostituição. E o mundo aprova isso como se fosse uma coisa normal e moderna. Eu me lembro de um comercial que eu nunca mais me esqueci. É de um refrigerante escuro. Não vou falar o nome para não ter perigo aí, mas refrigerante escuro tem um monte. Né? E está lá o menino e a menina na praia, né? Andando, aquela cena romântica, aquele olhar meloso, um para o outro, né? De um jeito maravilhoso. Aí, de repente, ele cata uma latinha desse refrigerante e vem e entrega para ela. Ela faz aquela expressão de surpresa, de algo maravilhoso, né? De algo lindo, ou seja, de uma lembrança do nosso amor, né? Aí, ela cata a latinha, a cena já muda para isso. Ela, na casa dela, cata a latinha e coloca assim, sobre a estante, como se fosse um memorial. E, de repente, a câmera abre. Está lotado de latinha. Deu para entender, né? Ela ficava com qualquer um que aparecesse. E o mundo aprova isso. É ensinado aos jovens. Eu às vezes dou esse exemplo. E aí? Fiquei com 4 meninas nessa noite. Você é meu herói. Queria ser que nem você. Às vezes o pai fala: esse é meu filho. Pegador, meu filho. E o mundo aprova. E tem mãe que acha engraçado. Irmão, o que eu estou falando é triste, não é engraçado. Mas por que para você soa engraçado? Porque você se conformou com o mundo. E você acha legal também. Não, pastor. Irmão, por que não dá para enganar uma pessoa há muito tempo? Porque uma hora uma expressão minha vai mostrar quem eu sou. Está compreendendo, sim ou não? Uma hora uma expressão minha vai mostrar o que tem no meu coração. Uma hora uma palavra minha vai mostrar o que eu sou. Uma hora uma palavra minha vai mostrar o que eu tenho no meu coração. Você compreende a seriedade que eu estou te falando? Sim ou não? O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Ou seja, ele abre mão de tudo para poder ter o campo. Para poder ter o reino dos céus, você tem que abrir mão de tudo. Você tem que abrir mão da cultura do mundo para negociar. Você tem que abrir mão da cultura do mundo para se relacionar socialmente com as pessoas. Você tem que abrir mão da cultura do mundo para se relacionar de maneira familiar. Você tem que abrir mão da cultura do mundo para se relacionar conjugalmente.
marido e mulher, você tem que abrir mão de tudo que o mundo oferece. E tem que basear e pautar a tua vida sobre a palavra. Inclusive aprender a perdoar. Inclusive aprender a ser repreendido e repreendida. Por quê, pastor? Deus te repreende quem Ele ama. Ninguém gosta de ser repreendido, gosta? Não, mas a Bíblia diz que produz dor inicialmente. Depois produz vida. Produz vida. Por quê, pastor? Você está sendo corrigido porque está agindo errado. Agora presta atenção. Provérbios. Olha a seriedade disso aqui. Olha a seriedade disso aqui. Tem gente que fica brincando com Jesus. Olha a seriedade disso aqui. Falei com um amigo hoje. Provérbios 29, 1. O homem, esse homem aqui é ser humano, tá? Não é homem no sentido de sexo, não. É ser humano. O homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado. Ó o susto. De repente, quando menos imaginar, sem que haja cura. Que isso, pastor? Eu não escrevi a Bíblia, não. Você sabe o que significa essa palavra aqui? Significa o seguinte: aquela pessoa que você chama a atenção dela muitas vezes. E quem está falando aqui é a palavra de Deus. É a palavra de Deus chamando a atenção da pessoa. Muitas vezes se chama a atenção da pessoa. Muitas vezes. E ela não inclina serviço, ou seja, ela não se inclina. Serviço é isso aqui, ó. Ou seja, ela não se dobra a palavra que está sendo dada. Ela não se dobra a orientação que está sendo dada. Preste atenção nisso aqui. Endurece a serviço. Será quebrantado. Tem uma palavra que fala destruído. Tem uma tradução que fala despedaçado. De repente, é de repente. É de repente, você não consegue entender. Moisés, Noé, se você ler as Escrituras, você vai ver. Ele pregou 120 anos. Ninguém deu atenção a ele. Quando ele fechou a arca, o dilúvio veio. Para ele, para Noé e a família, não foi de repente. Mas para quem desprezou tudo que ele falou, veio de repente. A pessoa não imaginou. Pensavam até que era um velho maluco, doido, fazendo um barco, aonde não tem nem água, não tem nem mar, não tem rio, não tem nada. Falando uma baboseira aí, de que vai chover sem parar, vai acabar com a terra. Que maluco esse velho, é doido. É doido. Você vê que a pessoa está tão cega que ela nem percebe o sobrenatural. Irmão, entrava na arca animais selvagens, como se fossem animais domésticos. Leão, a leoa. Só que tem um porém. Junto com o leão, com a leoa, entrava também um ser que naturalmente seria alimento para ele. Um cervo. E, naturalmente, entrava serpente, uma do lado da outra. Eu estou imaginando um casal de jacaré, um casal de crocodilo, um casal de um animal que é um animal que mais mata ser humano no mundo. Depois você pesquisa. Qual é, pastor? Hipopótamo. Ele é violento. É um animal que mais mata ser humano no mundo. Só para você ter uma ideia. Entra lá um casal de hipopótamo. O senhor hipopótamo é senhor hipopótamo. E não enxerga. Não enxerga. Vindo aves de todos os lugares. Gavião, urubu e outros seres que nós não conhecemos. Talvez está extinto, talvez exista em algum lugar que nós não sabemos. Eu estava falando esses dias de quando eu era criança, tipo 10 anos, eu via muito, mas via demais vagalume. A maioria dos jovens hoje não tem nem ideia que é vagalume. Vai descobrir na internet que é vagalume, nunca vi um na vida. Tinha muito. Desde os meus 11 anos, 10, 11 anos, eu nunca mais vi vagalume na minha vida. Eu não sei se é porque também eu fui para os grandes centros, né? E morar em São Paulo. Aqui é diferente, aqui você não vê nem mosquito, que a gente chama de mosquito, no interior, aqui você não vê. Nunca vi.
De vez em quando aparece um perno longo, outro aí. Eu morei numa época em São Paulo que tinha pulga até no fio de cabelo. Tinha pulga para tudo quanto é lado em São Paulo. Isso foi que ano, pastor? Década de 80, comecinho da década de 90. Tinha pulga para tudo quanto é lado. Eu lembro que às vezes você vinha da rua, tinha que bater assim, mão que tinha pulga. Fora a pulga, não lembro de pernilongo, mosquito, mosca em São Paulo. Varejeira, já viu alguma varejeira aqui? Você só ouviu falar, né? Porque eu nunca vi uma varejeira em São Paulo. Eu não sei se é por causa da poluição. Só sei que eu nunca vi. Quer dizer, eu não sei se eu mudei, porque mudei para um grande centro, mas eu nunca mais vi vagalume na minha vida. Eu mudei para São Paulo, eu tinha 13 anos, 12 anos, 13 anos de idade. Nunca mais vi vagalume na minha vida. Então o que acontece? Quantos seres nós, a nossa geração, nunca presenciou, nunca viu? Se você for ver esses pesquisadores aí, vira e mexe encontra uma espécie nova de borboleta ou de um inseto aqui, nova aos olhos dele, porque ele nunca viu. Mas, na verdade, foi tudo produzido por Deus na criação da humanidade, na criação da terra. Está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Então, tudo ali entrando na arca, ninguém vê, sobrenatural está ali. Está ali, tem pessoas aqui vendo, pessoas manifestando com o demônio, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, mas vê se elas vêm na reunião de sexta-feira na igreja. Nem se importam em vir. E precisa. Família amarrada, vê se vem na quarta-feira na igreja, lutar pelo filho, pela filha, pelo marido, pelo pai. Não vem. Vê se vem buscar. O pastor está ensinando, explicando que quem não tem o Espírito Santo, não foi eu que escrevi a Bíblia, Romanos 8:9. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não vai entrar no reino de Jesus se não tiver o Espírito Santo. Não fui eu que escrevi a Bíblia, está escrito. Olha lá, Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não fui eu que escrevi, está aí. Agora você já ouviu. Mas quantos de nós que estamos sendo repreendidos pela palavra, orientados pela palavra, iluminados pela palavra, quantos de nós realmente estamos preocupados se não temos o Espírito Santo e em buscá-lo? Porque isso já foi ensinado. Quando é que Deus dá o Espírito Santo na pessoa? Atos 5:35. Deus dá. Errei? 32? 32. Falei 35? É 32. Está ali o meu gerente de orientação, meu amigo Lucas. Nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Não recebi. Aonde você não está obedecendo? Porque se obedecer, ele te dá. Isso é uma palavra minha, dele. O senhor garante, pastor? Eu não sou ninguém para garantir. Por quê, pastor? Porque o próprio Deus garante. Passará os céus e a terra. As minhas palavras, estas não hão de passar. Jeremias 1:12, eu velo para que se cumpra a minha palavra. O próprio Deus garante. Eu não preciso garantir. Ele garante. Mas, se precisasse assinar embaixo, coisa que é desnecessária, eu assinaria, eu garantiria. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele não mente. Ele não falha. O caráter dele fala por ele. Você entende o que eu estou falando, não? 24:35 de Mateus. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então se examina. Às vezes você acha que você quer, mas o teu comportamento mostra diferente. E não é para mim, é no mundo espiritual. Está compreendendo? Quando o Espírito Santo falou comigo, se quiseres e me ouvir, eu estava tomando banho. Foi claro. A voz do Espírito Santo é inconfundível. É inconfundível. Ele fala, pastor, é uma pessoa. É lógico que ele fala. É lógico que ele fala. Foi claro. Se quiseres e me ouvires, comereis do melhor dessa terra. E eu, automaticamente, como qualquer pessoa, eu quero, claro que quero. O Espírito Santo só me perguntou assim, em outras palavras,
está disposto a abrir mão? Até que ponto? Para ter essa bênção. Você está disposto a abrir mão? Até que ponto? Para ficar liberta. Para ficar liberto. Para ver tua família transformada. Para ver tua vida financeira transformada. Até que ponto? Até que ponto? Porque tem pessoas que querem, desde que seja da maneira delas, do jeito delas. Elas querem ensinar a Deus como ser Deus. Naamã, um exemplo disso, eu falei esses dias. Ele estava leproso. A moça indicou a maneira dele ser curado da lepra. Ele foi na orientação, no caminho que a moça mostrou. Chega diante de Eliseu, homem de Deus. O Eliseu não sai. O Eliseu manda o auxiliar dele. O Eliseu fala, ó, vai lá e fala para ele que eu mandei ele mergulhar no Jordão 7 vezes, que ele vai ficar livre da lepra. A Bíblia diz que ele voltou indignado. Ele voltou com indignação. Aí ele explicou como é que Deus deveria agir para abençoá-lo. 5:11. Mas Naamã ficou, coloca o 10 aí, por favor. 5:10. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vá e lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará. Ele é homem de Deus. Essa instrução veio da cabeça dele, ficou maluco agora, falou, pula no rio. Aquilo foi o Espírito Santo que falou para ele, dá o recado para o rapaz. Foi o Espírito Santo que orientou. Olha o 11. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Irmão, presta atenção, Naamã, ele era sírio. Ele não pertencia ao povo de Deus, ele era religioso. Ele era adorador de outros deuses. Antes de você conhecer Jesus, você estava nessa posição, eu estava nessa posição. E tem pessoas que acontece? Elas saem do mundo e vêm para o Evangelho, e elas trazem com ela um formato, que elas acreditam que é daquele jeito que Deus tem que abençoar. Aí chegam aqui e querem que Deus abençoe, mas desde que seja do jeito que elas pensam que tem que ser. E não é assim que funciona. Você quer ficar liberta? Você quer ser transformado? Você quer ser abençoado? É do jeito de Deus, não é do teu. Você não vai tentar e não vai querer ensinar ele a ser Deus. Não vai querer ensinar ele como é que se faz. Ele é o Senhor. Se você quer, você se adapte a ele, e não ele se adapte a você. Se Deus me quiser do jeito que eu sou, vai nessa. Você vai passar a eternidade no inferno. Por quê, pastor? Porque não funciona assim. Não funciona assim. Na verdade, se eu quero Deus, eu que tenho que mudar. Eu que tenho que mudar. Está compreendendo o que eu estou falando? Quer ensinar a Deus como fazer. Quer ensinar a Deus como fazer. E era algo simples que ele tinha que fazer. Mas ele tinha uma maneira. Ele tinha um jeito religioso que ele trouxe da Síria. Você tem um jeito religioso que você trouxe do mundo. E você quer. E tem aqueles que estão no Evangelho há anos e criaram uma doutrina própria. Criaram uma doutrina própria. Não vivem como o Evangelho ordena, como a palavra de Deus mostra. Eles criaram uma doutrina própria, uma maneira que declararam como verdade, uma verdade só deles, porque não é a verdade de Deus. A verdade de Deus é Jesus Cristo, a palavra de Deus. Uma verdade só deles. E vivem assim. Deus falou, não faça como é costume de alguns, deixar de congregar. A pessoa não congrega, não. Aparece na igreja uma vez no mês, cada 15 dias. Ou se não, aparece na Santa Ceia. Não. Se ele falou que eu tenho que congregar, irmão, eu tenho que congregar. Olha para o princípio. Deus criou macho
e fêmea, Adão e Eva. Sim ou não? Sim ou não? De vez em quando Deus aparecia por lá, não era isso? Hã? Não, leia a Bíblia. Todos os dias, na viração do dia, ou seja, quando estava terminando o dia, para começar a noite, o Deus ia lá bater um papo. Deus ia lá puxar uma prosa. Então preste atenção. Por quê que todos os dias ele ia? Por quê? Porque Deus quer ter um relacionamento comigo, com você, um relacionamento diário. Ele não quer eu falar com você uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez cada 15 dias. Ele quer um relacionamento diário comigo e com você. Você compreende? Sim ou não? Irmão, abra os olhos. Leve a tua vida com responsabilidade. É a tua vida. Você está achando que se você ficar chateada, e deixar de vir à igreja, você está achando que o prejuízo é meu? O prejuízo é teu. O prejuízo é teu. Você não tem motivo para ficar chateado nem chateada. Você tem motivo para olhar e se corrigir, e se consertar, para que Deus possa abençoar a tua vida. É assim que funciona. Quantas vezes Deus me repreendeu? Usou alguém para me repreender. E aí, vou ficar chateado? Ou não? Já coloquei no meu coração. Ele só corrige quem Ele ama. Então, se eu estou sendo corrigido, estou sendo amado. Amém? Coloca no seu coração. Que Deus fale mais com você. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.